Boa noite, igreja. Eu sempre digo que a segunda-feira é uma noite crítica, né? Se você chegou aqui hoje à noite é porque você está impulsionado pelo Espírito do Senhor mesmo, viu? Porque às vezes não é fácil. Mas eu também não sou movido pela audiência, né? Cada vez que eu termino a semana da oração, é um alívio, né? Solto o peso das costas da mensagem que você tinha que trazer. E eu sempre peço a Deus que Ele dirija, porque às vezes não é muito fácil você pregar coisas que você não está vivendo, né? Eu passei muitos anos do meu ministério sem pregar o que precisava ser pregado, porque eu tinha essa filosofia de só pregar aquilo que eu vivia. E tem gente que pensa que devia ser assim, né? E devia ser, mas aí se for assim eu nunca vou poder pregar. Então eu tenho que pregar o que eu não vivo mesmo, porque quando eu prego para mim e prego para a congregação. Então tem que ser pregado, né? O nosso tema dessa noite fala sobre a vontade dominada pelo Espírito. A vontade dominada pelo Espírito. Todo cristão ele tem esse senso na cabeça dele de pensar assim: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou orar para Deus me arrumar um rapaz para eu casar. Eu não estou dizendo que não tem que orar, né? Mas a gente sempre fica esperando que Deus intervenha, né? E a gente está sempre esperando que Deus venha tomar, ou mostrar a direção, mostrar as decisões. Mas quando a gente recebe o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai guiar a gente. O Espírito Santo vai mostrar, né? O Espírito Santo vai tomar conta da nossa vida. Então já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vai viver em mim. E a vida ela começa a ser dirigida pelo Espírito de Deus. E essa não é uma jornada muito fácil, de deixar o Espírito dirigir, porque quando você perde o controle da sua vida, você fica vulnerável. E essa é a razão, porque você sempre está querendo saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? E eu passei muitos anos da minha vida pensando assim. Falei, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça na minha vida, né? Mas eu comecei a olhar na Bíblia e há muito poucas pessoas nas Escrituras que souberam o plano de Deus para a vida deles antecipado. Muito poucas pessoas. Porque às vezes a gente quer saber qual é a vontade de Deus para o futuro, mas Deus não trabalha assim. O futuro ele tem que caminhar meio certo. É por isso que diz assim, o justo viverá pela quê? Se o cara sabe tudo que vai acontecer na frente, Deus mostrar tudo para ele, não precisa mais da fé. A fé ela existe justamente porque você tem que caminhar pela fé. E a Bíblia dá um exemplo assim super interessante. Por exemplo, olhemos para Abraão, que foi dito para arrumar sua família e todas as suas posses, e ir para um lugar que Deus ia mostrar para ele. Às vezes eu fico pensando como é que foi esse chamado, porque um dia Deus apareceu para ele e falou assim: arruma suas malas aí, pegue sua família e vá-se embora para um lugar. E ele falou: para onde eu vou? Eu falei: não sei ainda, vai que eu vou te mostrar. Então, Abraão, ele se tornou o pai da fé porque ele realmente, ele se tornou o pai da fé porque ele exerceu fé, ele caminhou com Deus em um momento que realmente ele não sabia a direção que ia. Bem, agora esse controle aqui, ele está querendo dar um pane, né? Mas eu acho que é... Ok, acho que agora ficou bom. Tá aí. Agora promove. Ele não sabia para onde estava indo. Deus chamou ele para ele sair da cidade de Ur dos Caldeus e para um lugar que Deus ia mostrar. Então, Abraão, ele não sabia para onde ele estava indo. Ele não sabia se ele iria voltar. Ele não sabia se ele ia voltar. Ele não conhecia o seu destino. Ele não conhecia o destino para onde ele ia. Ele não sabia quanto tempo ia demorar essa jornada com Deus. Ele também não sabia disso. Ele não sabia quanto seria o custo da viagem, porque ele não tinha um lugar para plantar. Naquele tempo o trabalho era plantar e a terra produzia. Ele não tinha terra. Ele ia começar uma peregrinação com Deus, né? Ele não sabia as recompensas que ele ia receber. Ele não sabia.
Ele não sabia se ele teria aposentadoria, ou seguro de saúde, né? Ou como é que ia ser o futuro dele. Ele não sabia de nada. Deus disse para ele ir e ele foi, obedecendo a Deus. E era praticamente isso tudo que ele sabia. Que Deus estava dizendo para ele ir. Era essa a orientação de Deus. Se Deus, qual era a vontade de Deus? Era que ele fosse. Mas para onde? Com que recursos? De que maneira? Se a gente começar a ver, havia tantas coisas que estavam nebulosas, que Deus não estava revelando, que eu fico pensando assim, se eu tivesse no lugar de Abraão, eu não ia para lugar nenhum. Falei, Senhor, eu vou, mas me mostra para onde é. Porque sair sem saber para onde eu vou, com a minha família, com tudo, sem saber se eu vou ter terra para plantar, sem saber se eu vou ter comida, sem saber se eu vou ter estabilidade, sem saber, aí eu vou esperar que Deus mostre tudo isso para eu ir. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Às vezes a gente fica paralisado na vida espiritual, esperando Deus mostrar qual é a vontade dEle. A melhor maneira de você ser guiado por Deus é você estar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos esquecer essa coisa de que Deus vai mostrar. Eu estou orando para Deus me mostrar. Eu me lembro que eu era pastor de uma igreja, e a gente tinha um rapaz lá na igreja. Uma quarta-feira a gente estava no culto de oração, ele levantou no meio do culto e falou assim, eu quero que os irmãos orem, porque o Espírito Santo me mostrou que eu tenho que sair do meu emprego. O Espírito Santo mostrou claramente essa noite que eu tenho que deixar esse emprego. E os irmãos, tá bom, vamos orar, né, para você deixar o emprego. Quando acabou o culto, eu chamei ele, passou na boca, quero falar com você. Falei, senta aqui. Mas que espírito foi esse que mostrou para você largar o emprego? Não, foi o Espírito Santo que mostrou. E você vai viver de quê? Não sei. Falei, não. Se você vai largar o emprego, meu amigo, quem é que vai pagar seu aluguel? Quem vai pagar? Ainda mais aqui nos Estados Unidos, aqui a coisa não é brincadeira. Quem é que vai... Você vai morar na casa dos seus pais? Não, não vou não. Eu falei, então o que você vai fazer? Porque se o Espírito Santo está mostrando para você largar o emprego, o que é que ele está falando para você? Não, e tal. E eu falei, olha, agora não dá para a gente conversar, mas eu vou te visitar amanhã. Que hora você pode? Eu chego, trabalho às 4 horas. Eu falei, 5 horas eu estou na tua casa. Eu fui lá para ele e falei assim, olha, eu não acho que foi o Espírito Santo que falou para você largar o seu emprego. Mas por que o pastor está falando isso? Foi porque o Espírito Santo, quando ele fala uma coisa, ele fala só para você, e você está falando para todo mundo. Então não foi o Espírito Santo. Se o Espírito Santo falou para você deixar o emprego, você tem que guardar a mensagem do Espírito Santo só para você. Você não tem que falar para ninguém. Se o Espírito Santo quiser falar alguma coisa para a igreja, o Espírito Santo tem 1000 maneiras de falar para a igreja. Não precisa nenhum se levantar e falar, o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo, peraí, não conheço ninguém na Bíblia, a não ser que é um profeta de Deus com uma mensagem específica. Mas a mensagem aqui, ela é específica para você, então ninguém devia saber, é uma mensagem só para você. Eu falei, mas não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, isso é um sintoma de que a mensagem não veio do Espírito, veio de outro lugar. Então você tem que tomar cuidado. E às vezes eu fico pensando, quantas vezes nós fazemos votos, eu tenho uma cunhada minha que ela queria uma coisa com Deus, ela falou, Senhor, se tu me der isso, eu paro de beber Coca-Cola. Eu falei, minha filha, esse voto aí não vai emplacar lá em cima, não. Não vai, não. Você tem que parar de beber Coca-Cola, porque isso não faz bem à saúde, não tem nada a ver com voto. Você está negociando com Deus. Às vezes eu fico pensando, quantos irmãos querem viver a fé negociando com Deus? Deus não precisa do seu negócio. Deus quer o teu coração, mas Ele quer o teu coração porque você o ama, porque você reconhece que Ele é o doador da vida, você reconhece que Ele é o Criador, você reconhece que Ele é o teu mantenedor, você reconhece que você é o que você é e você está aqui porque Deus te sustenta, porque Deus cuida de você, porque Deus provê para você. Então você olha para Deus e vê o sacrifício que Ele fez dando o Filho dEle e você diz, eu amo esse Deus porque Ele mandou o Filho dEle para pagar a pena do pecado que eu deveria pagar. É uma história de amor. É uma história de amor. Às vezes eu fico pensando que os casamentos tudo se acaba aí por falta de amor. Sem amor as coisas ficam complicadas, hein, minha gente? Tem que ter amor. Se não tiver amor, não adianta nada. É muito fácil, às vezes, usar essa frase,
eu estou esperando a vontade de Deus para a minha vida. E isso às vezes é uma desculpa para a inércia, é uma desculpa para não fazer nada, é uma desculpa às vezes até para não obedecer. E é muito fácil pensar na vontade de Deus para o futuro. E a gente fica pensando na vontade de Deus para o futuro e esquece de perguntar o que é que Deus quer que eu faça agora. O que é que eu tenho que fazer agora para Deus? Eu quero que Deus me mostre o que vai acontecer. O que eu estou tentando mostrar essa noite para nós é que a vontade de Deus já está expressa na palavra dele. E Deus deu o Espírito Santo para iluminar nossa mente, para que a gente possa descobrir na palavra de Deus as verdades que nós precisamos viver para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Uma vida guiada e dirigida pelo Espírito Santo. A gente tem esse desejo de querer saber a vontade de Deus, sabe por quê? Porque a gente quer que a vida dê certo. A gente não quer que nada dê errado. A gente tem esse medo de cometer erros e no desejo de querer acertar, a gente quer saber qual é a vontade de Deus. Aí eu fico pensando assim, o que era que José ia fazer se Deus revelasse o futuro para ele? Se Deus dissesse assim, ó, Deus mostrou para José o quê? Vocês lembram o que Deus mostrou para José do futuro dele? Deus deu um sonho para ele, né? Mas aquele sonho foi a desgraça dele, até ele chegar no que Deus queria. Pensa no calvário de José, da cisterna até o palácio de Faraó. Deus só mostrou o fim do filme, mas não mostrou o meio. Deus não mostrou o meio. Se Deus tivesse mostrado a vontade dele para José, ele tinha desanimado. Ele não tinha saído de casa, ele não tinha ido para lugar nenhum. Ele tinha mudado o rumo dele. Mas Deus sabia o que José podia ser na mão dele se ele se submetesse à vontade de Deus. Então, a fé, ela é exercida quando você se submete à vontade de Deus sem saber. Deus já deixou o suficiente para você. Às vezes, o jovenzinho começa a namorar, né? E eles começam a brigar no namoro, brigar. Quem briga no namoro, briga no noivado. Quem briga no noivado, briga no casamento. É fácil isso. Às vezes eu não sei como é que o povo casa. A menina está falando para mim, pastor, eu casei com ele, mas ele era tão bonzinho antes, agora ficou ruim. Eu falei, minha filha, ele sempre foi ruim, você cara cega. Você queria que o teu coração pediu. Você não queria uma pessoa segundo o coração de Deus. Você queria uma pessoa segundo o seu coração. Então você casou e agora você aguenta o tranco aí, minha filha. Aguenta aí. Agora você ajoelha aí, ora e aguenta. Porque o negócio não vai ser fácil. O diabo ele faz isso. Quando a gente ama uma pessoa mais do que a nós mesmos e a Deus, está perdido, não tem jeito. Você perde a sua individualidade para o teu esposo, para a tua esposa. Isso não é um casamento onde você tem que se anular para o outro. Não é assim. O amor de Deus, ele entra e transforma tudo. Transforma o coração do esposo, transforma o coração da esposa. Tem umas coisas que eu não consigo entender, né? E eu olho assim e percebo que quando a gente casa com uma pessoa, parece que existe uma coisa que conecta a gente àquela pessoa. Aquilo, eu não sei como é, não. O cara vai dormir com a pessoa, abraçar a pessoa, beijar a pessoa, tacar a pessoa. Aquele grude danado ali, isso é uma coisa de Deus. Isso é uma coisa de Deus. Foi um negócio complicado esse. Eu estou falando aqui mais do que esse negócio de sexo, de físico, porque algumas pessoas pensam que o casamento é só o sexo, né? Então fica namorando aquele desejo de posse, aí depois que casa, né? Aí depois de uns 6 meses passa aquela fome sexual, porque tem sexo todo dia, a hora que quiser, porque está casado e tal. Aí começa a aparecer os problemas da vida, e o sexo não resolve os problemas da vida não, meu amigo. Não resolve não. Agora o amor resolve, viu? O amor resolve. O amor ele é paciente, ele é benigno, ele tudo suporta, ele caminha junto. O amor é diferente. Sexo é um pedaço do casamento. E o casamento, para ser feliz, tem que ser Cristo no centro. O amor de Cristo tem que estar no centro.
para que a gente possa fazer a vontade de Deus, nós precisamos aprender a caminhar pela fé. Tem gente que quer saber a vontade de Deus, mas não quer caminhar pela fé. E quando a gente exerce essa fé, o Espírito de Deus, ele começa a se fazer presente. Existe uma parte dentro da vida humana que compete ao Espírito Santo de Deus. É por isso que Cristo enviou um Consolador. É por isso que o Espírito Santo está aqui. É por isso que o Espírito Santo está ansioso para operar na sua vida. Mas o maior inimigo da ação do Espírito Santo na sua vida é o seu ego. Porque você quer fazer o que você quer. Você quer fazer o que você gosta. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós alimentamos o nosso egoísmo quando a gente come. A comida, para mim, é o maior elemento, é a maior fonte de alimentação do nosso ego. Não é? Porque você come para fazer o quê? Para que você come? É para matar a fome? É. O negócio tem que ficar gostoso aqui na boca, senão você não bota lá para dentro. Não é? Você comeu um negócio aqui na boca, se for ruim. Então você... Aí, a culinária, né? Faz essa mistura toda e bota as coisas tudo para tu ficar gostoso, é o sabor que vai. Então, a Coca-Cola, essas empresas aí, antes deles botarem um produto no mercado, tem um monte de gente provando. E eu imagino que a primeira prova deve ser horrível. Aí eles vão metendo um outro produto dentro e vão misturando outro negócio. Então, ninguém está nem aí se é saudável ou não é. O importante é que seja gostoso. Depois que é gostoso, vai dar dinheiro. Então, o povo vai comprar porque gosta e vai comer. Não é? Eu, por exemplo, eu só gostava de comer o que eu gostava, né? Botava na boca, eu falou, não gosto disso aí. Eu não gostava de brócolis, mas eu descobri que brócolis é uma comida muito saudável. E eu falei assim, eu tenho que comer saudável, eu não tenho que comer para satisfazer a mim, eu tenho que comer para glorificar a Deus. Então, se eu tenho que comer para glorificar a Deus, eu tenho que comer aquilo que vai fazer o meu corpo ficar preparado para se tornar o templo do Espírito Santo. Então, eu tenho que comer saudável. Essa é uma das partes mais difíceis para mim, eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui agora, mas veio. Então, eu fui comendo brócolis, fazendo careta, comendo, até que agora eu adoro brócolis. Eu nem sei como é que isso acontece, mas eu adoro brócolis. Mas tem um que está difícil, que era a berinjela. Agora eu comecei minha jornada na berinjela. E eu gosto das coisas ruins também, viu? Minha mulher falou assim, eu vou botar umas coisinhas ruins aqui que vai fazer mal para você começar a gostar das boas, né? Então eu misturo uma berinjelinha com queijo lá para ficar gostoso. Mas vocês sabem que eu estou começando a gostar de berinjela? Agora tem um que eu preciso de oração. Jiló. Isso aí eu preciso de oração. Tá fácil não. Esse aí eu preciso de oração. Jiló, quiabo e maxixe. Eu preciso de oração para esse trio aí. Você alimenta a sua natureza carnal quando você se alimenta daquilo que dá satisfação ao paladar. É por isso que a gente está morrendo pela boca. É por isso que a gente está se alimentando mal. Porque o alimento é para dar prazer, mas esse não é o plano de Deus. O alimento é para fazer o corpo saudável. Então você precisa estudar o que é saudável para você comer o que é saudável. Quando você começa a se abster das coisas que você gosta, você começa a matar o eu. Você começa a crucificar o eu. E essa jornada da boca é dura de andar. É difícil. É difícil. Eu tenho que falar para vocês que esse é um dos pontos mais cruciais para mim. Né? Eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo sermão da oração, igual estou fazendo aqui, preguei um sermão sobre a crise final. Tinha umas irmãs tão empolgadas, duas irmãs passaram na porta, elas chegaram a dar um pulinho assim. Que mensagem linda que o Espírito de Deus falou. E elas davam aqueles pulinhos. Falei, mas a gente tem uma pergunta para o pastor. Falei, o quê? O pastor bebe Coca-Cola. E a outra falou, o pastor come carne. Falei, mas que pergunta é essa? Eu não preguei isso no sermão, é porque que vocês estão falando? Não estou entendendo aqui com essa pergunta. Que diferença faz se eu como Coca-Cola ou carne? Vai mudar a mensagem? Não, mas... É porque o pastor é cheio do Espírito, quem é cheio do Espírito não come carne nem bebe Coca-Cola. Ok.
O adventista gosta de ser ortodoxo, né? Eu não sou vegetariano, mas eu não como carne. Então as pessoas ficam meio confusas, né? Eu teve um tempo que eu dizia, eu sou vegetariano, me orgulhava do meu vegetariano. Depois eu falei, menino, isso aí não está certo. Eu não vou aqui ser vegetariano porque os irmãos querem. Eu vou parar de comer carne porque eu tenho uma coisa aqui com Deus, entre eu e Deus, e entre eu e Deus eu estou deixando de comer um bocado de coisa que eu comia por amor ao Pai que eu tenho e pelo corpo que eu quero que se torne a habitação do Espírito Santo. Então não tem que falar nada para ninguém. Se eu bebo Coca-Cola, se eu não bebo, se eu como carne ou não como, esse é um problema meu. Não é? Ah, mas se o senhor faz isso, o senhor não pode... Posso sim, Deus usou uma jumenta, quanto mais um cara como eu, ele não vai usar. Qual o problema? Agora, se você receber a mensagem e ficar olhando para o pregador, aí lá no dia do Malaquias vai estar você e o pregador junto lá. Não tem problema. A mensagem é o que importa. A salvação ela é individual. O Espírito de Deus vai se manifestar individualmente. E olha o que a Bíblia fala. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 25 diz assim, portanto eu vos afirmo, vivei o quê? Amém, igreja? Eu gosto dessa expressão. Vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades de quê? Aqui há um conflito poderosíssimo. Aqui está a chave. Porque ninguém pode viver pelo Espírito tentando satisfazer a carne. Se você vive a sua vida para satisfazer o seu ego, para satisfazer a sua natureza, para satisfazer a sua carne, essa atitude afugenta o Espírito Santo. É por isso que eu disse para vocês que quando eu era pastor da igreja, eu operava para as coisas dar tudo do jeito que eu queria. E eu fiz isso muitos anos. Até o dia que eu vi que isso não tinha nada a ver com o Espírito, era tudo mesmo eu que queria controlar e coordenar e mandar na igreja e ser tudo do meu jeito. E aí o Espírito de Deus começou uma jornada de mudança do coração, né? Não pensa que meu coração está todo bonito, que ele não está não, mas está em processo. Está em processo. A vida cristã, ela é um processo, irmãos. Cada vez que eu sou tentado a desanimar, eu olho para trás e vejo onde eu estava e vejo onde eu estou. E esse é o maior ânimo que eu tenho para seguir adiante. Parei de olhar para a vida dos outros. Parei de ficar observando os outros, porque o inimigo ele é muito esperto. Ele às vezes quer que a carne, ela quer satisfazer a gente. Então a gente olha para um outro que está pior do que a gente, então a gente se relaxa, né? Ele fala assim, aquele ali está pior que eu, então eu estou bom. Eu não sou dos piores, né? Deus não vê assim. Deus olha o coração de cada um. E tudo que Deus quer de você é amor. Só isso. É tão simples. Mas quando a sua vida estiver cheia de amor, quando você se render a Cristo, o Espírito Santo vem e toma conta. É por isso que Paulo diz assim, vivei pelo Espírito. Aí no versículo 25 ele diz assim, se nós vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do... Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que a gente deixe o Espírito Santo de Deus dirigir a nossa vida. Esse é o desejo do nosso Pai. Quando a gente olha essas frases, vivei pelo Espírito, andemos sobre a direção do Espírito Santo, são frases familiares. A gente fala muito na igreja que o Espírito Santo de Deus e tal, mas até que ponto o Espírito Santo está afetando a sua vida? Até que ponto você olhando para a sua vida hoje à noite, você tem consciência de que esse poder está abalando a sua vida? Até que ponto você sente um poder sobrenatural operando na sua vida? É isso que me molesta. É isso que acaba comigo, porque como eu tenho uma personalidade muito forte, uma liderança muito grande, eu começo a comparar o que é eu e o que é o Espírito Santo. E eu termino vendo que é quase 100% tudo eu que estou fazendo. E o Espírito Santo entra muito pouco, porque eu tomo a iniciativa, eu quero do meu jeito, eu quero fazer assim, e vai ser tudo da minha maneira, e acabou-se. E eu não dou espaço para o Espírito Santo. Eu não dou espaço para que o Espírito de Deus possa trabalhar. Nós, como cristãos, criamos uma zona de conforto.
E nós ficamos dentro dessa zona de conforto. Nessa zona de conforto a gente pode sentar e ter conversas espirituais. Nessa zona de conforto a gente pode louvar o Senhor. Nessa zona de conforto a gente tem semana de oração. Nessa zona de conforto a gente tem vigílias espirituais. Nessa zona de conforto a gente cria programas aí fora, distribui o livro do ano. E a gente faz... Há tantas coisas que a gente faz dentro da nossa zona de conforto. Mas quando você sai fora da sua zona de conforto, você fica vulnerável. E aí você tem que depender de Deus. E como você não quer ficar vulnerável e depender de Deus, então você prefere não sair da sua zona de conforto. E na sua zona de conforto você está tão acomodado que você não sente necessidade do Espírito Santo. Eu descobri isso, sabe quando? Quando eu cheguei no campo missionário. Quando eu fui trabalhar em Moçambique. E eu recebi um orçamento de $1.000 por ano e uma passagem de avião era 300. No país inteiro. Para onde eu quisesse ir, eu tinha que voar. Então, se eu voasse... Aí, quando eu descia na cidade, nenhum pastor da missão tinha carro, porque a pobreza era muito grande. Então, eu tinha que alugar um carro. Então, eu falei assim, eu vou comprar um carro e eu vou tudo de carro agora. E eu andei 100.000 quilômetros em Moçambique. Eu conheço Moçambique mais do que os moçambicanos. Mas foi aí que eu saí da minha zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto. Eu saí completamente da minha zona de conforto. E eu fiquei extremamente vulnerável. Quantas vezes eu não dormi dentro do carro? E eu me lembro de uma vez que a igreja tinha uma propriedade lá nas montanhas, chamada Muguluni. E a gente decidiu que a gente ia reabrir aquela escola. Está tudo fechado. Tinha uma escola, tinha um posto de saúde do governo. E então a gente levou um pessoal para lá e limpamos a área e consegui dinheiro para restaurar tudo. Finalmente eu trouxe um grupo de missionários aqui do Brasil, não é? De médicos para trabalhar lá na clínica por uma semana. E eles foram lá. E aí eles ocuparam as casas que a gente tinha lá e a minha mulher viu umas aranhas por dentro de umas casas lá e ela falou assim, olha, a gente não vai dormir dentro dessas casas, eu vou dormir dentro do carro. Falei, então vamos dormir dentro do carro. E a gente ficou uma semana ali. Então eu deitava o banco do carro, botava um colchão, né? E a gente dormia ali. Eu também comprei um chuveiro de camping, né? Uma bagzinha de água que botava em cima do carro assim, o sol aquecia. Quando o sol aquecia, aí a barraquinha armava, botava por dentro assim e tomava um banho ali debaixo. Os americanos têm jeito para tudo, né? Também trouxe um toalete pequenininho que podia botar um saco e fazer tudo. Era tudo muito prático, né? Tudo simples. E aí a gente ficou ali uma semana. Dormia dentro do carro, operava direitinho. Quando terminou o programa do domingo, o pessoal foi-se embora, viajou, que eles iam pegar o avião. Todo mundo foi embora. E eu falei, eu que organizei isso aqui, eu vou ser o último a ir embora. Quando veio 4 horas da tarde, assim, do domingo, todo mundo foi embora, eu carreguei o carro, falei, filha, vamos embora, e a minha mulher, entramos no carro e tal. E a gente passou a semana carregando o celular dentro do carro, e carregando tudo dentro do carro, né? Quando eu virei a Toyota Diesel, não tinha bateria. 4 horas da tarde. Eu olhei assim para um lado, para o outro, lá no meio do mato. A vilazinha lá embaixo estava a uns 6 quilômetros, que tinha uma rua só. Pobreza. Estava a 45 quilômetros da cidade. A minha mulher ela entrou em pânico. Ela falou, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, não sei. Não sei. Vamos orar aqui. Aí eu chamei o pastor, tinha um pastor que morava lá, né? O pastor falou, olha, existe um caminhão que vem aqui na vila todo dia. E ele sai daqui voltando para Mucuba às 4 horas da tarde. Todo dia ele vem e volta. Esse é o trajeto dele, é o transporte do povo. O povo sobe em cima do caminhão. Eu olhei para o relógio, era 4h15, 4h20. Ele falou, já foi embora. Eu falei, mas vai lá na vila ver se aconteceu alguma coisa, porque de repente ele atrasou, né? Ele falou, não, ele chega 3, vai embora 4. Às vezes vai embora até antes de 4. Eu falei, mas vai, pega... Ele tinha uma motocicletazinha lá que a gente tinha conseguido para ele. Ele pegou e falou, não, eu vou lá e tal. E ele foi, né? E eu fiquei orando com a minha esposa. Eu falei, vamos orar para esse caminhão ter atrasado. E a gente ficou orando, pedindo a Deus que respondesse.
Demorou, hein? Era 5 e pouca, o pastor ligou lá e falou, olha, pastor, o caminhão ainda está aqui, são 5 horas. Ele atrasou 1 hora hoje, porque estourou um pneu. Eu falei, o pneu abençoado esse. Esse pneu foi abençoado hoje. Eu falei assim, olha, fala para ele vir aqui, que se ele vir aqui, eu vou falar em dólar, para não falar na moeda de meticais, né? Eu falei, fala para ele vir aqui, que se ele vir aqui, eu dou $30 para ele. Já era um dinheirão, se eu desse 10, ele ia. 30, eu achei que ele ia vir. Aí ele tá bom, pastor, tá bom. Eu falei, obrigado, Senhor. Porque ele tinha que vir, eu fazia um jump na bateria dele com a minha bateria, meu carro pegava e eu ia embora, né? Aí o pastor ligou e falou, pastor, ele falou que não vem para o 30, não. Eu falei, mas como assim? 30 já é quase 10 vezes mais do que... Eu falei, não, ele falou que não vem, não. Eu falei, então oferece 50 aí para ele. Tá bom, vou esperar. Acabou, eu falei, pastor, ele não vai para 50 também, não. Eu falei, bota esse cara aí no telefone para falar com ele. Eu falei, meu amigo, qual o problema? 50? Ele falou, não, o senhor não está entendendo. Amanhã eu não venho, o senhor vai ficar aí até terça-feira. E só eu posso tirar o senhor daí. Eu só vou aí agora tirar o senhor daí por $100. E o senhor pega agora, ou o senhor me espera terça-feira quando vier, que eu faço pelos 30 que o senhor começou. O negócio era assim. O negócio era assim. Eu olhei para minha querida esposa, eu falei, vem que eu te dou até 120, quanto mais 100. Daqui a pouco o caminhão chegou, carregou a bateria e a gente foi. Deus tem maneiras de prover as nossas necessidades. Mas Ele não vai dar a bênção sem o exercício da fé. Ele não vai dar a bênção sem o exercício da fé. A vontade de Deus, quando ela é manifestada na nossa vida, ela tem um custo. E esse custo é para disciplinar o caráter. Porque o caráter, ele não é bom. O caráter, ele não é bom. E ele precisa ser disciplinado. E muitas vezes, eu olho para a vida de muitos membros da igreja, porque eu já fui pastor de muitas igrejas, e eu noto que as pessoas, em lugar delas se renderem a Jesus e seguir a Jesus, elas apenas convidaram Jesus para seguir elas. E há uma grande diferença entre você convidar Jesus para seguir a sua vida, do que você abandonar a sua vida e você seguir a Jesus. São pessoas que pediram a Jesus que se juntassem a elas em sua jornada de vida, em vez de seguir a Jesus. É por isso que às vezes você não está disposto a se prejudicar pela causa. É por isso que às vezes você não está disposto a se sacrificar pela causa. Porque você convidou Jesus para seguir você. Não é você que está seguindo a Jesus. O Espírito Santo não é um poder que nós podemos chamar para a nossa vida na hora que a gente está com necessidade. E às vezes eu penso que a gente não sabe também orar. Porque a gente só ora pedindo. Deus deve orar dizendo, mas escuta, não tem nenhuma oração que você faz que não dá para ficar de pedir. Você já conseguiu falar 10 minutos com Deus sem pedir nada para Ele? 10 minutos. Eu quando descobri que minhas orações eram igual às rezas que a gente faz na igreja católica, que é a mesma coisa toda vez, e às vezes não passa certo, eu decidi conversar com Deus. Eu falei, agora eu vou ter uma conversa com Deus de meia hora. E naquele tempo a gente tinha aqueles cassetes de 30 minutos, botei um cassete com a música bem suave, 30 minutos, liguei o cassete, e eu falei, agora eu vou orar 30 minutos com Deus aqui. Quando acabou 3 minutos, eu já tinha falado tudo que eu queria, ainda faltava 27. Eu falei, Senhor, agora complicou, porque eu não tenho mais nada para falar. Como é que eu vou falar meia hora com ele? Foi aí que eu descobri como a minha fé era pobre, como a minha espiritualidade era baixa. Eu falei, como é que eu quero o poder de Deus? Como é que eu quero o batismo do Espírito Santo? Como é que eu quero ser reavivado espiritualmente? Se eu for entabular uma conversa com Deus aqui de meia hora, eu falei 3 minutos e já acabei tudo que ia falar. E parece que eu estava ouvindo uma voz dizer assim, repete tudo de novo. Repete tudo de novo. E eu repeti de novo. Foi aí que eu descobri que eu não sabia orar.
que eu precisava ver Deus de uma maneira diferente, eu precisava ver Deus como um amigo, como aquele companheiro que eu chorasse. Então eu fui na minha casa lá, arrumei um cantinho, botei uma almofadinha lá no canto, falei, aqui vai ser meu cantinho de encontrar com Deus. Toda vez eu vou naquele cantinho fixo, né? Todo dia eu vou lá, eu me ajoelho, converso com Deus, eu oro com Deus. E às vezes eu fico uma semana sem ir lá, olha só, vixe, coisa terrível, já pensou? A semana é tão corrida, é tanta coisa, nunca vou lá, eu passo lá e falo, ali, eu preciso ir ali. Eu preciso ir ali falar com Deus. Você precisa de um lugar para você falar com Deus. Você precisa de um lugar que você vá lá 3, 4, 5 vezes por dia e se encontre com Deus naquele lugar. Abra seu coração a Deus como um amigo. Na sua casa, na sua garagem, num lugar, você precisa buscar. Tudo que você precisa é de Deus na sua vida, é disso que eu preciso. Às vezes eu tenho esse temperamento impetuoso de liderança, eu às vezes oro a Deus, Senhor, tu devia ter feito eu com um temperamentozinho assim de um bocó, seria mais fácil para eu ser cristão. Porque eu tenho essa coisa assim, né, que às vezes eu vou aí, perco o sangue, entro na veia, e quando eu vejo, já falei o que não devia ter falado, já fiz as coisas tudo errado. Eu queria, as igrejas que eu sou pastor, os irmãos têm medo de mim, a minha mulher me detona. Ela fala assim, você tem que tomar cuidado, que você assumir essa igreja, os irmãos já estão tudo com medo de você. E eu queria ser conhecido como o pastor do amor. Mas não é fácil, não. Não é fácil. Essa é uma obra que o Espírito Santo tem que fazer no meu coração. Ele tem que tirar o meu coração de pedra e me dar um coração de carne. E as pessoas olharem para mim e dizer, esse ministro é um ministro do amor. Era assim que eu queria que as pessoas me vissem. É por isso que em algum ponto da minha jornada eu me cansei de ser adventista, eu me cansei de ser pastor, eu fiquei estressado e tudo. Eu falei, Senhor, salva-me, eu preciso de algo mais do que simplesmente as 28 doutrinas. Eu preciso de algo mais do que o pode e não pode. Eu preciso sentir o teu amor aquecendo minha alma, eu preciso sentir a tua presença comigo, eu preciso entender que esse amor que tu me amaste para eu amar outros também. E é aí que começou uma jornada espiritual, uma jornada de busca pela presença desse poder que vai produzir uma transformação no coração. Nós não precisamos do Espírito Santo para viver uma vida semi-moral. A gente não precisa do Espírito Santo para frequentar uma igreja. A gente não precisa do Espírito Santo para guardar o sábado. A gente não precisa do Espírito Santo para manter um comportamento bonito na frente da sociedade. Não, a gente não precisa. Aliás, todos os tipos de religião, é muito fácil as pessoas fazerem isso. Mas nós precisamos do Espírito Santo para receber o poder de Deus na nossa vida. Para que as pessoas que entram em contato conosco, elas percebam que há um poder especial, sobrenatural, que não vem de nós mesmos, mas que vem de Deus. E elas vão nos procurar e dizer assim, eu quero conhecer esse Deus. E é essa obra que o Espírito Santo tem que fazer no nosso coração. A obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado na nossa vida. A obra do Espírito Santo é desvendar os nossos olhos para ver que essa vida é transitória, para ver que essa vida não tem nada para oferecer e que a grandeza dessa vida é amar e servir ao nosso próximo. A grandeza da liderança, ela está no serviço. Nós, como pastores, estamos aqui para ser servo dessa congregação. Os anciões e os diáconos dessa igreja, eles são eleitos para servir a congregação. Mas nós temos essa sede de autoridade, de reconhecimento, de poder, de grandeza. O ego da gente vai subindo lá para cima. Não é? Outro dia um irmão chegou para mim e falou assim, o pastor devia ser um youtuber, ia dar muita gente, ia ter 1 milhão de seguidores, o pastor ia ganhar dinheiro. Eu falei, isso não ia me fazer bem não, que eu ia achar que eu era a última Coca-Cola do deserto. Isso não ia dar certo. Eu já tenho esse ego tremendo que eu tenho aqui dentro de mim, agora se eu começar aí a ser o bambambam da pregação, eu estou perdido, vou perder minha salvação. E aí eu me lembro das palavras de João Batista, convém que ele cresça e eu... Esse é o cristão. Esse é o cristão. Esse é o cristão que serve, que ama,
que dá a vida pelo próximo. Essa é a obra que o Espírito Santo precisa fazer na nossa vida. E olha, existe um chamado que Jesus fez para a gente desistir. Para a gente desistir da gente mesmo. Olha que coisa linda esse verso. Eu leio esse verso e eu fico lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e leio, gosto, e leio e prego, porque eu não pratico. Então eu tenho que ler muito ainda. É terrível, irmãos. Olha que coisa linda esse verso. A palavra de Deus diz assim: em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e o quê? Você nunca vai ser um seguidor de Jesus se você não negar o seu ego. É por isso que eu digo que a salvação tem duas crucifixões. Uma foi a de Cristo, já está paga a pena. Agora falta a nossa crucifixão. Nós temos que subir o Calvário e crucificar o nosso ego. Reconhecer que nós não somos nada. E quando algumas pessoas pensam assim, quando Jesus diz assim: tome cada dia a sua cruz e siga-me, levar a minha cruz tornou-se assim um eufemismo, né? Que é como assim superar os problemas. A cruz é os problemas do dia a dia, né? Outro dia eu visitava uma irmã quando eu era pastor, ela falou para mim assim: pastor, esse texto é muito bom, mas eu, graças a Deus, estou aguentando a cruz aqui, ó, esse homem que está do meu lado, ó, eu estou levando essa cruz aqui já faz tempo. Deus é que sabe como está sendo duro carregar essa cruz. Eu falei: irmã, não fale isso não, que Jesus não está falando sobre essas coisas. A cruz que Jesus está falando é a crucifixão do eu. É essa cruz que você tem que carregar. Porque quando você vai carregar a cruz, é que todo dia você tem que morrer para o seu ego. Todo dia. Porque quando você começar essa missão de matar o seu ego, de crucificar o seu ego, Satanás vai começar a botar coisa para levantar o teu ego. Ele vem trazendo coisas para levantar o seu ego, para fazer você pensar que você é bom, para pensar que você é grande, para você pensar que você tem nome, para pensar que você é o melhor dos outros. Satanás, ele sabe como promover o ego da gente. Ele sabe como levantar. Não é? O inimigo, ele não escolhe freguês, ele vem e vai empurrando todo mundo. E Jesus diz assim: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se. É um chamado para desistir de você. É um chamado para desistir de tudo. É um chamado para começar de novo. Mas só o Espírito de Deus pode fazer você negar você mesmo e começar com Cristo. Só o Espírito de Deus. A natureza humana, irmãos, ela é egoísta. Eu vou contar para vocês uma história que eu fiquei muito chocado quando eu vi essa história. E na tela eu botei só algumas coisas assim para vocês poderem entender como é sério. No dia 5 de maio de 2019, teve um acidente aéreo num aeroporto chamado Moscovo, que é um aeroporto nos arredores de Moscou, na Rússia. E esse avião era um Sukhoi Superjet 100. Ele decolou do aeroporto. E quando ele estava subindo para entrar nas nuvens, um raio cortou do céu e atingiu a parte traseira do avião. E o sistema elétrico deu um pane. Mas a parte traseira do avião ficou eletrizada, com a corrente elétrica que foi despejada no metal. O piloto avisou que ele teve um problema elétrico e que ele ia voltar ao avião. Então ele retornou o avião, deu a volta e ele projetou a sua descida de volta para o aeroporto. Quando ele desceu no aeroporto, que o avião bateu no chão, quando a roda traseira bateu no chão, a descarga elétrica foi ativada e a parte traseira do avião começou a pegar fogo. Ele perdeu o controle da aeronave e a pista é reta, né? Mas ele perdeu o controle da aeronave e a parte de trás parou na grama. E quando parou nessa posição. Mas só a parte de trás estava pegando fogo. As portas da frente foram abertas e os passageiros começaram a correr para sair pela porta da frente, porque o fogo estava vindo de trás e eles correram para a parte da frente. Essa operação precisava ser feita rápida, mas o resultado diz que o avião tinha 78 passageiros e 41 morreram. E sabe qual foi a conclusão que a perícia chegou? Por que essas pessoas morreram?
Porque os passageiros estavam na frente, eles queriam tirar a mala deles do porta-mala para sair com a mala dele. E isso atrapalhou o tempo de saída da aeronave e 41 pessoas morreram queimadas porque as pessoas não saíram e largaram as coisas que elas tinham deixado. Isso é você e eu. Isso é o ser humano. Você pensa em você. Você não tem nem ideia o tamanho do egoísmo que nós carregamos em nosso coração. É um egoísmo inerente. Essas pessoas queriam nós salvar elas queriam salvar os pertences dela. E tentando salvar os pertences dela, essa renúncia diária da cruz, de carregar a cruz, é essa renúncia que Deus está falando para nós. Nós temos, por exemplo, os encargos típicos da vida, como agenda lotada, conta para pagar, doença, decisões difíceis para tomar, mensalidades de faculdade de filho, perda de emprego, aluguel, casa. Todo mundo tem isso, até os pagãos têm isso. Até os não cristãos também nisso. Mas quando Jesus chama para renunciar tudo, carregar a cruz e seguir Ele, é quando você renuncia, você abandona tudo e você diz, agora a minha jornada vai ser seguir a Jesus. E talvez você podia perguntar a você, cada momento do seu dia, em meu lugar, que faria Jesus? O nosso chamado é para considerar tudo como perda por amor. Só o amor pode conseguir essa perda. O amor a Deus tem que ser maior do que a nós. Nós não podemos amar mais os outros do que a nós. Vocês sabem, o mandamento diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como o quê? Se você tentar amar alguém sem amar você mesmo, não vai dar certo. Tem muita esposa e esposo casado aí que ama mais o esposo do que ela e o casamento desaba. Porque um termina sendo escravo lá do outro e aí não dá certo. O casamento ele só é balanceado quando a pessoa ama primeiro a Deus, depois ela ama a si própria, aí depois com o amor que ela ama ela vai amar outra pessoa. É assim que funciona. Se você começar a amar mais outra pessoa do que você ama você mesmo, vai haver um desequilíbrio, você uma hora pode se suicidar, uma hora você mata a pessoa. Vocês não vê história na televisão aí, o cara mata a mulher e mata ele também, porque ela não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Isso é tipo da pessoa que não se ama e ama mais o outro. Então ele perde o outro, perdeu a identidade, acaba tudo, dá um tiro na cabeça. Isso é coisa demoníaca. Porque Deus disse assim, ame a Deus. Quando você ama a Deus, o amor de Deus cria um equilíbrio na sua vida. E aí você ama você mesmo. Por quê? Porque você descobre que você é filho de Deus. Você descobre que Deus está com você. Meus queridos, nós somos chamados para aperfeiçoar o nosso caráter, a semelhança de Cristo, através do Espírito Santo. É um aprimoramento do caráter. É um aprimoramento do caráter. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. E cada dia você se torna uma melhor pessoa para os outros. O teu coração, ele vai cada vez mais se tornando um coração cheio de poder, de bênçãos. Nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo. É através do poder do Espírito Santo que você vai começar a sentir a presença de Deus na sua vida. A nossa vida cristã, ela está permeada de regras e tradições. Regras e tradições. E alguns, às vezes, fazem as coisas tão mecanicamente que nem param para pensar. Né? E, por exemplo, eu posso falar para vocês uma tradição que vai escandalizar vocês. Por isso vão sair tudo falando mal de mim por aí. O pastor Bezerra falou isso. Isso é uma heresia. Nós fechamos os olhos para falar com Deus. Tudo bem? A gente fecha por quê? Porque a gente não quer ter nenhum distúrbio. Mas eu gosto de orar de olho aberto. Quando eu estou dirigindo. Quando eu estou dirigindo, eu gosto de orar de olho aberto. Se Deus escuta menos a minha oração, porque eu estou orando de olho aberto, esse não é o problema. Então nós seguimos uma caderneta de regras, rituais e tradições. Mas ser cristão é ter uma experiência com Cristo e ser discípulo dele. É por isso que eu sempre digo que
Às vezes a pessoa tem uma ortodoxia muito grande, mas ela não ama. Ela não ama, ela tem problema com o amor. E talvez esse é um dos problemas do adventismo. O Espírito Santo, ele é um elemento que ele capacita a gente para amar a Deus, para amar o próximo, para servir o próximo. O Espírito Santo de Deus vai fazer coisas por nós que nós não podemos fazer por nós mesmos. Coisas que vêm de Deus. Por exemplo, nós adoramos ficar no chat do WhatsApp. A gente adora ver no Facebook. Sabe por que o Facebook é tão concorrido? Porque é no Facebook que a gente vê a vida dos outros. É no Facebook que a gente sabe a vida de todo mundo. Você quer saber o que está se passando com Ciclano, Beltrano, onde ele está, está tomando sorvete, está batendo selfie, está lá na casa. Olha, você viu, fulano está lá em São Paulo, não sabe. Onde você sabe? Não, está lá no Facebook da pessoa. Por isso que o Facebook está aí, milhões e milhões de pessoas no Facebook. O Facebook é o melhor lugar para saber a vida das pessoas. Mas não é o melhor lugar para saber da vida de Cristo. Não é o melhor lugar para saber das coisas de Deus. A gente gosta de assistir filmes, de assistir séries. Agora chegou esse negócio de séries aí, né? Para substituir as novelas. O diabo ele sempre faz um upgrade nos métodos dele, né? Porque antes eram essas novelas, agora não tem, agora é as séries. Não, séries não é novela, então a gente pode assistir a série, porque não é novela, né? A gente gosta de comer fora e rir, brincar com os amigos, né? E você vai dizer assim, mas é pecado isso? Não, não é pecado. Não tem nada demais. Todo mundo tem Facebook, tem o WhatsApp, todo mundo assiste futebol, todo mundo assiste filme, não tem nada, não estou dizendo que é pecado. O problema é o tempo que você gasta fazendo isso. Aí isso é pecado. O tempo que você gasta no seu celular, isso é pecado. E uma maneira de você perceber o quão pecaminoso você é só você contar durante o dia quanto tempo você passa com o celular na mão e quanto tempo você passa com a Bíblia na mão. Um dia eu tentei fazer essa experiência, foi assim, para cada minuto no celular, 1 minuto com a Bíblia. O dia travou. Não saiu nada. Não fiz nada. Porque o tempo para o celular eu tenho, mas para a Bíblia eu não tenho. Ficou aquela sensação de que pegar a Bíblia era uma perda de tempo, mas pegar o celular era muito bom. Nós estamos vivendo a nossa vida cristã muito longe, mas muito longe mesmo de Deus. Nós estamos vivendo a nossa vida cristã longe, muito longe do Espírito Santo. E quando a perseguição chegar, a gente já sabe de que lado a gente vai estar. E é por isso que eu tenho me afligido, eu tenho me angustiado. Eu tenho buscado. E quando eu comecei essa busca, é que eu percebi que é um conflito. Há duas naturezas batalhando, né? E o Espírito Santo, a carne, ela luta contra o Espírito. Paulo fala disso. Gálatas fala sobre o Espírito e a carne. E Paulo diz assim, ande com o Espírito. Andar com o Espírito implica num relacionamento permanente com Ele. Ser cheio do Espírito não se limita a estar cheio do Espírito aqui na hora que eu estou pregando. Ser cheio do Espírito é ser cheio do Espírito diariamente, a cada momento, em cada pessoa que você encontra. Meus queridos, nós precisamos fazer alguma coisa com a nossa vida, porque essa vida de feijão e arroz, de sábado, domingo, quarta-feira, não vai levar a gente para o céu. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vai chegar uma hora que quando a perseguição começar, as igrejas vão se acabar. E aqueles adventistas que se tornaram adventistas igrejeiros, eles vão procurar uma igreja que está aberta, né? Vai procurar uma igreja que está aberta, porque ele é adventista de igreja, ele é igrejeiro. Se não tem igreja, não faz mais nada. Você vai ser salvo muito mais pelo que acontece de domingo a sexta-feira do que o que acontece no sábado. No dia do julgamento, você vai entender que o que acontece na sua vida de domingo a sexta tem um peso muito maior do que acontece no sábado. O sábado era para ser o resultado da comunhão com Deus durante a semana. Então, seu coração vem para a igreja cheio, vem transbordando, vem louvando, e você vem cedo. Você não dorme até tarde e chega aqui tarde, não. E outro dia um pastor, eu estava recebendo reclamação da igreja que o pastor chegava meia hora atrasado. Fui fazer uma visita para ele. Falei, pastor, o que está acontecendo? Os irmãos estão reclamando, você chega nele. Mas é que a bebê acorda essa hora. Falei, pastor, você tem que educar a sua bebê no sábado, acordar às 5h30, 6 horas da manhã. Porque esse dia é o dia do Senhor, não é dia de dormir, não.
Ela tem que saber que esse dia é especial, o dia que ela vai para a igreja, que ela vai louvar. Agora, se ela não vê esse gozo nos pais, como é que ela vai ter esse gozo também? Se ela vê o pai dormindo esparramado até 9 horas, como é que o bebê vai acordar? Aí eu fui pastor e meus bebês acordavam tudo 6 horas da manhã, dormia até mais tarde na semana, mas no sábado acordava tudo cedo, porque sabia que era um dia especial. Você tem que ensinar a criança o caminho que ela deve andar, quando estiver grande ela não se desvia. Isso é verdade sim, não é proporcional nem nada não. Mas você também não precisa se desesperar se alguma coisa deu errado, não. Dobra o joelho no chão, consagra a sua vida a Deus. O Espírito de Deus continua trabalhando, vai trabalhar no coração do seu filho. Se você deu a mensagem em algum ponto lá na frente, quando começar a controvérsia, quando começar essa batalha do conflito, quando começar a controvérsia no sábado domingo, o Espírito Santo vai tocar o coração do teu filho que saiu da igreja. Não se desespere. Mas se você tem criança ainda, cuidado, porque o mundo está ficando maluco. O mundo está dizendo que a verdade é mentira e a mentira está virando verdade. A gente tem que tomar cuidado. Vocês sabem que eu comprei um aparelho desse que eu vou botar na tela. Em inglês chama treadmill. Eu não sei como era o nome em português, então eu botei que é uma esteira de perder peso. É esse o nome em português? Como é que chama isso em português? É uma esteira, né? É isso aí. Está meio gordinho, barrigudinho. Falei, preciso baixar a minha barriga, porque eu sou um pregador do Evangelho e um pregador do Evangelho tem que estar saudável. Então eu tenho que perder peso. E comprei um negócio desse. Botei lá e tal, e agora perder peso. Passou um ano. Terminou um ano, eu fui lá me pesar. 94 quilos. Mas um ano atrás eu estava com 94, comprei esse negócio para perder peso, e um ano depois eu estou com 94. Tem alguma coisa errada aqui com esse negócio. Eu fui me queixar para a minha mulher, ela falou assim, me diz uma coisa, você está andando todo dia nesse treadmill? Eu falei, não. Então está explicado. Essa é uma boa ilustração para a vida cristã, né? Quantas vezes você pega na sua Bíblia diariamente? Quantas vezes você se alimenta da palavra de Deus? Quanto tempo você está destinando a buscar as coisas de Deus? Quanto tempo? Vocês sabem que eu falei para vocês que toda manhã eu escrevo um devocional. Vocês sabem como é que eu comecei a escrever um devocional toda manhã? Chegou um dia que eu queria escrever uma carta para Deus toda manhã. E toda manhã, quando eu acordava, eu pegava e escrevia uma carta para Deus. Nessas cartas, saía água suja da minha vida. Sem perdão. Nada de vir com palavra bonita para Deus, não. Essas cartas da madrugada era a água suja da minha vida que eu botava ali, ó. E era suja. E foi dessas cartas que eu comecei a lavar essa água, né? Para ela sair mais limpa. E o Espírito de Deus foi me ajudando, eu clamando e clamando. Sabe, no dia que você decidir buscar a Deus enquanto se pode achar, você vai sentir a presença do Espírito de Deus te impulsionando, te ajudando, falando. Mas você precisa buscar. E mais que buscar, você precisa se submeter ao Espírito de Deus. Você precisa dessa submissão. Sabe, meus queridos, se você estiver preso a um pecado, o ciclo do pecado ele pode ser longo na sua vida. E quando você fica preso a esse pecado, você não vai vencendo ele, né? Eu vou citar um, por exemplo, que é muito comum para os homens, ver pornografia na internet. Esse pecado vai corroendo as suas entranhas assim, ó. O diabo plantou um pé de galinha no seu coração e ele vai acabar com você. Porque você começa a ficar dependente daquela coisa, né? Que você sabe que é do demônio mesmo. E o pecado, quando ele vai ficando 1 mês, 2 meses, 4 meses, 1 ano, 10 anos, 15 anos, se ele vai putrefacando a sua alma, você vai perdendo a noção do Espírito de Deus.
você vai desistindo do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, meu querido jovem, essa noite, em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Há poder naqueles que buscam e clamam a vitória sobre o pecado. Há poder. Às vezes eu venci pecados na minha vida que eu achava que eu nunca ia vencer. Eu me tornei um pastor, pregava todo sábado, eu assistia 4, 5 filmes toda semana. Eu cheguei a ter uma filmoteca de 300 filmes. Era um vício, eu não conseguia. Eu acho que isso tem um pouco a ver que eu era proibido de ver filme, não tinha televisão na minha casa. Minha educação foi bem drástica esse assunto de assistir filme e televisão. Em lugar de ser educado, equilibrado, mas não, não tinha. Então eu pulava o muro do vizinho para ir ver as novelas na casa do vizinho, né? Depois que eu me casei com minha esposa, entrei no ministério, eu tinha uma televisão na sala, uma televisão no quarto, uma televisão na cozinha, uma televisão em casa, cada quarto. Eu tinha cheio de televisão em casa. Naquele tempo eu pagava consórcio de televisão. Isso aí, eu entrava nisso toda hora que eu queria uma televisão em cada lugar. Isso era uma rebelião. O espírito do mal estava dentro mesmo, né? Aí saiu o videocassete, eu peguei os videocassetes e fui assistir todas as porcarias de filme que tinha, que eu nunca podia assistir. Tudo que não presta. Então eu fiquei viciado nisso. O diabo falou, pronto, o ministro aqui já está comendo na minha mão. Não tem mais problema. Mas a minha vida espiritual, chegou um ponto assim que a vida espiritual entrou em colapso. O ministério entrou em colapso. E aí eu tive que me confrontar com o meu Deus, porque eu elevei os meus olhos para os montes, e os meus socorro veio do Senhor que fez o céu. Glória a Deus! Se você está metido no pecado, se você está sofrendo, eleve os seus olhos para os montes, porque o seu socorro vai vir do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Contra este, Satanás não pode prevalecer. Mas nós precisamos aprender uma coisa, que o pecado, irmãos, o pecado e o Espírito Santo não combinam. Essas duas entidades, elas são separadas. Não tem metade do Espírito Santo, metade do pecado. Ou o coração é tomado pelo pecado, ou o coração é tomado pelo Espírito Santo. Essas duas coisas são mutuamente exclusivas e totalmente contrárias um ao outro. Se a gente começa a acariciar o pecado, a gente não fica cheio do Espírito Santo. Mas às vezes eu tenho medo que a gente está perdendo a noção do que é pecado. Porque, por exemplo, se eu pegar uma folha de papel em branco que eu der para você aqui e falar, escreve aí os pecados que tu cometesse hoje. Escreve aí os pecados que tu cometeu hoje. Escreve aí. Acho que eu não fiz nada errado hoje, não. O que eu fiz hoje? Não briguei com ninguém. Não pequei hoje, não. Era santo e não sabia, olha só. Faça isso amanhã. Faça. Chegue de noite em casa, pega o papel e escreva, que você vai descobrir que você está perdendo a noção do que é pecado. E a prova disso, sabe o que é? Que você está perdendo a noção do que é pecado? Porque você chega de noite, se ajoelha lá e você diz assim, Senhor, perdoa meus pecados. E Deus diz, qual? Fala aí qual é. Deus não perdoa pecado por atacado, irmãos. Ou você confessa o pecado, ou você não é perdoado. Você tem que se ajoelhar e dizer assim, ó Senhor, hoje eu estava andando ali no shopping, eu vi aquela moça com aquela calça apertada. Senhor, eu botei meus olhos lá, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Eu sou um homem casado, tenho filho, mas aquela moça com aquelas formas passou, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei, me perdoa. E Deus perdoa o seu pecado. Essa é a beleza do amor de Deus. De que você se ajoelha, pede perdão, ele perdoa. Às vezes você comete pecado que nem você mesmo perdoa você. Mas o Espírito Santo e Deus perdoa. Mas você tem que confessar o pecado pelo nome. Você não tem que parar com esse negócio de orar, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, resolve meus problemas. Qual o problema, filho? Fala. Ah, Senhor, tu já sabe. Deus sabe tudo, irmãos. Mas Ele quer saber se a gente sabe.
Porque quando você diz assim, perdoa meus pecados, Deus sabe os pecados que você cometeu, mas você talvez nem lembra. Por isso eu fiz isso uma vez, peguei um papelzinho para escrever meus pecados. Foi que eu descobri que eu era santo e não sabia. Mas depois eu fui descobrir que o problema não era que eu era santo, o problema é que eu estava perdendo a noção do que era o quê? Pecado. Pecado é tudo que separa você de Deus. Pode ser seu sono, pode ser seu trabalho, pode ser muitas coisas. A partir do momento que uma coisa, pode ser seu celular. Tudo que separa você de Deus é pecado. Satanás, ele vem com muita astúcia e ele vem roubando essa experiência que a gente tem. E aí vocês sabem o que acontece? Quando alguém não está andando com o Espírito Santo, começa a aparecer os pecados espirituais. Por exemplo, raiva. Raiva é um pecado espiritual. Sabe que você está no trânsito e o cara te dá uma fechada? Aí você diz um palavrão. Tem ninguém no carro, você está sozinho. Aí você manda um palavrão, seu filho da... Aí o demônio está sentado no banco do passageiro dando risada. Está dando risada, o demônio aqui do lado do passageiro. Você nem expulsa ele do teu carro, porque você já entra lá dentro do carro já. Meus queridos, raiva, dissensão, egoísmo, amargura, inveja. Satanás está acabando com os cristãos, com esses pecados espirituais que estão dentro da alma, lá no recôndito do ser, que ninguém sabe, mas que você... E às vezes você acha até normal. Você está com aquela raiva da pessoa, não fala com a pessoa, fala mal da pessoa, você acha que está tudo normal. Né? Você tem inveja da pessoa pelo carro que ela tem, você quer comprar outro, quer ser melhor do que ela, ou você quer a posição do outro, você sai falando mal da pessoa, você acha que é normal. São os pecados espirituais que estão destruindo a nossa fé, estão destruindo a nossa espiritualidade, estão afastando o Espírito Santo da nossa vida. Se a gente quer realmente alcançar o Espírito Santo, a gente tem que começar a fazer uma autoanálise se eu estou pecando espiritualmente, porque os pecados espirituais são aqueles que têm a ver com a sensibilidade, com o pensamento, são pecados que ninguém vê, são pecados que às vezes nem se materializa no físico, e nós precisamos cuidar disso. O pecado do século 21 é o egoísmo e o dinheiro. A corrupção. As pessoas se vendem por coisas. Nós, às vezes, somos tão egoístas que resistimos o Espírito Santo. Nós queremos viver o evangelho da graça confiando num sistema de obras. Mas Deus olha o coração. Deus olha o coração. É o Espírito Santo que nos capacita a fazer a obra da terminação da obra. É o Espírito Santo que nos enche de poder para a gente pregar o Evangelho. Para a gente falar a outros, mas a maioria da gente não prega o Evangelho porque a gente não tem nada para pregar. Não existe poder na nossa vida espiritual para a gente pregar. Deus, Ele é grande e misterioso. E Ele quer um engajamento e uma luta para que nós possamos derrotar os nossos pecados e nós possamos alcançar, pela graça de Deus, o poder do Espírito Santo em nossa vida. No Desejado de Todas as Nações, eu já estou terminando, eu vou terminar 2 textos do Espírito para você, eu vou contar uma história e terminar. O Desejado de Todas as Nações, na página 671, diz assim: o Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele, Jesus, podia solicitar do Pai para a exaltação do seu povo. Eu gosto dessa declaração. Jesus Cristo solicitando ao Pai o derramamento do Espírito Santo, o seu povo, porque esse seria o dom que mais ia nos exaltar perante o Pai. É quando esse Santo Espírito vai entrar na sua vida e ele vai limpar a sujeira. E a justiça de Deus vai entrar no teu coração e vai declarar você justo aos olhos do Pai. E aí diz, devia ser dado, esse Santo Espírito, deveria ser dado como agente de quê? De regeneração. Isso é exatamente o que eu estou precisando, Senhor. De uma obra de regeneração no meu ser. De uma obra de regeneração na minha alma. Sem a qual o sacrifício de Cristo
não teria proveito. Note, aqui há uma conexão entre o sacrifício de Cristo e o batismo do Espírito Santo. Ninguém vai ser salvo só com o Calvário. Porque se você se entregar e se render e renunciar tudo e seguir a Cristo, você vai ser batizado pelo Espírito Santo. E o poder de Deus vai ser derramado na sua vida. E aí termina dizendo: o poder do mal estivera se fortalecendo por séculos e séculos, e era alarmante a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. O cativeiro satânico que ela está falando é o nosso egoísmo. Olha, vocês já ouviram alguém dizendo assim, cantando por aí: eu sou de Satanás, aleluia? O cara pode cantar: eu sou de Jesus, aleluia. Mas se você chegar para um cara e falar assim: olha, tu és filho de Satanás, qual é a reação da pessoa? Ela vai ficar feliz? Ninguém quer ser chamado de filho de Satanás. Então, o culto de Satanás não é ninguém adorar ele, não. Satanás não está tentando fazer prosélitos, não, porque ninguém vai seguir Satanás. Tudo bem, como o fim está chegando, já tem até uma religião chamada satanismo, mas ela não progride também. Ela não progride. Os filhos do inimigo são aqueles que, em lugar de adorar a Deus, adoram quem? A quem? Satanás? Não, Satanás não quer adoração de ninguém. A si mesmo. Satanás, ele está trabalhando para que os filhos de Deus, em lugar de adorar a Deus, adorem a si mesmo. E é por isso que o segredo para ser batizado com o Espírito Santo está na negação do eu. Cada dia tome a sua cruz e siga. É uma batalha diária, é uma vitória diária. E agora existe um outro texto que diz assim: ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do quê? É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É o Espírito Santo que faz a cruz fazer sentido na nossa vida. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para vencer o pecado, para derrotar o pecado, para começar uma nova vida, para ter uma vida transformada. Nós precisamos estudar essa verdade do Espírito Santo. Meus queridos, o Espírito de Deus tem as maneiras mais incríveis de atuar. E eu vou contar uma história para vocês agora, porque a gente pensa assim: não, o Espírito Santo só atua na vida dos cristãos. Não é verdade. Deus está dirigindo a vida das pessoas. O céu vai ser um lugar cheio de surpresas, porque a salvação não é por igreja, a salvação é pessoal, é individual. Você vai ser salvo pela luz que você tem, você vai ser salvo pelo que você tem no coração. Mas eu quero agora contar para vocês uma história que abalou muito comigo. Eu fui pesquisar para ver se era verdade, e essa história é verdade, sim. No mês de agosto de 2001, um bem-sucedido empresário judeu-americano que morava e trabalhava em Nova York, o nome dele, vamos chamar ele de Moshe. Esse nome não é o verdadeiro dele, mas a gente vai chamar ele de Moshe. Ele viajou para Israel a negócios, porque ele era um judeu-americano. E os escritórios dele, da empresa dele, eram em Nova York. E quando ele estava nas suas reuniões das suas empresas em Israel, em Jerusalém, naquela manhã do dia 9 de agosto de 2001, na manhã de 9 de agosto de 2001, entre uma reunião e outra, o empresário aproveitou para sair do escritório e fazer um lanche. E ele foi rápido numa pizzaria na esquina das ruas Yafo e Melach George, no centro de Jerusalém, que é exatamente essa imagem que vocês estão vendo ali em cima. E a pizzaria que ele foi se chama como? Vocês podem ver o nome da pizzaria? Sbarro. Uma pizzaria italiana. Ele foi nessa pizzaria que vocês estão vendo aqui, ó, a foto. O estabelecimento, era hora do almoço, estava lotado. Ao entrar na pizzaria, Moshe percebeu que ele teria que esperar muito tempo na fila, porque cada caixa tinha uma fila e a fila era grande.
E ele não dispunha do tempo de ficar ali. E ele começou a zigue-zaguear dentro da pizzaria, se aproximando desse caixa. E ele foi próximo do outro caixa. E ele foi vendo como era que ele podia fazer, porque ele não tinha o tempo para ficar naquela fila, que ele tinha que voltar para uma outra reunião. Enquanto ele estava indeciso e paciente, andando de um lado para o outro, o senhor da idade, israelense, percebeu e falou: Senhor, tem algum problema que eu possa lhe ajudar? Ele falou: não, é que eu tenho uma reunião e eu preciso comer e a fila está muito grande e eu estou vendo que não vai dar para almoçar, eu vou ter que ir embora. E aquele homem idoso israelense falou: não, eu tenho todo o tempo, o senhor pode pegar o meu lugar aqui na fila, tem 2 pessoas na minha frente comer, e eu vou lá para o fim da fila, e o senhor tem o seu problema resolvido. Ele falou: mas você pode fazer isso por mim? Eu falei: claro que eu posso fazer. O senhor pode vir aqui entrar no meu lugar, eu vou para o fim da fila. E Moshe ficou muito agradecido. Ele falou: nossa, muito obrigado, que Deus lhe abençoe e tal. E a fila andou rápido, ele pegou a sua comida, ele comeu, finalmente ele saía. E quando ele estava andando, 2 minutos depois que ele saiu da pizzaria, ele ouviu um estrondo. E aí tinha um rapaz passando, vindo do lado da pizzaria. Ele falou: o que aconteceu? E o rapaz disse: um homem-bomba entrou dentro da pizzaria e explodiu a pizzaria. E tem várias pessoas feridas e mortas. Moshe voltou para trás, olhou a pizzaria. Vocês estão vendo a imagem ali depois da explosão, a polícia, tudo, as ambulâncias. Moshe, ele lembrou que ele ia estar dentro da pizzaria se o homem não tivesse dado o lugar dele. Ele foi salvo por aquele homem que trocou o lugar com ele. E ele pensou no seu Salvador. E ele correu para o lado da pizzaria. Quando ele chegou lá, havia estilhaços para todo lado, cadeiras na calçada, sangue jorrando para todo lado. Além do terrorista que explodiu a bomba, mais 18 pessoas morreram. E dentre essas 18 pessoas, 7 crianças. Havia corpos jogados na calçada. E ele entrou em desespero. Ele queria achar o homem que salvou a sua vida. E ele começou a procurar. E ele ia de corpo em corpo, alguns cadáveres, outros feridos. 90 feridos. A pizzaria estava lotada. E ele foi procurando e ele não tinha sucesso. Quando ele viu que ele não achava ninguém, as ambulâncias saindo, ele decidiu, esqueceu completamente, largou para lá, chamou a empresa, ele falou: cancela todas as reuniões. E ele saiu para procurar o homem que havia salvado a sua vida. E ele começou a procurar os hospitais de Jerusalém, de hospital para hospital. E ele procurou, ele pegou a lista dos hospitais que levou os feridos da pizzaria. E ele foi de hospital em hospital procurando os enfermos. Ele desesperadamente queria achar o homem que havia salvado a sua vida. No fim daquela tarde, finalmente, Moshe entrou em um hospital e encontrou o homem que havia salvado a sua vida deitado numa cama. O seu filho estava com ele. Ele estava bem danificado e machucado, mas os médicos haviam dito que ele estava fora de perigo, ele não iria morrer. Mas ele tinha muitas coisas, talvez fosse tivesse que fazer várias cirurgias para poder voltar a andar e ficar como estava antes. Moshe contou para o filho o que o pai dele havia feito. E ele disse assim: o seu pai salvou a minha vida. E finalmente, quando ele viu como estava bem, ele resolveu ir embora. Ele pegou o seu cartão e falou assim: olha, esse aqui está o meu telefone de Nova York, nos Estados Unidos. O que o seu pai precisar de dinheiro, de cirurgia, seja o que for, eu vou cobrir todas as despesas. Você pode ficar tranquilo. Você só precisa me ligar. Você pode me ligar até cobrar. Botou o número para ligar a cobrar. O que aconteceu? Finalmente ele terminou as suas reuniões em Jerusalém, pegou o avião de volta para Nova York, voltou para a sua vida normal. Mais ou menos umas 2 semanas e meia depois, o telefone tocou. Era o filho do homem que havia salvado a sua vida, falando para Moshe que os médicos disseram que ele precisava de uma cirurgia extremamente delicada, que era muito perigoso fazer em Israel, mas que ele estava recomendando fazer num hospital especializado na cidade de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. E eles não tinham condição nem de passagem, quanto mais para a cirurgia. Moshe falou: disse, eu vou pagar todas as despesas.
eu vou pagar toda a cirurgia para o seu pai, vou pagar todos os transportes do seu pai para vir para Boston, não se preocupe, e eu vou estar lá com o seu pai com você no dia da cirurgia, você vem com o seu pai. E finalmente, com aquele senso de gratidão no coração, ele finalmente, naquela manhã de terça-feira, em lugar de ir para o seu escritório, ele logo cedo pegou o avião e foi para Boston, 1 hora de viagem a Nova York. E ali ele deu entrada no hospital com aquele homem que havia salvado a sua vida, que ia fazer essa cirurgia. E ele por isso não foi trabalhar naquele dia. E assim, um pouco antes das 9 horas da manhã, naquele dia 11 de setembro de 2001, Moshe não estava no seu escritório no 101º andar das Torres Gêmeas. E quando aquelas torres entraram em colapso, aquele homem havia salvado a sua vida pela segunda vez. Meus queridos, o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que enviou o Consolador para guiar a nossa vida, para dirigir a nossa vida, para nos proteger, para cuidar de nós. Eu fico triste de ver os adventistas se degladiando e se debatendo por causa de vacina, por causa disso, por causa daquilo. Parece que o povo de Deus esqueceu quem é o doador da vida. No mês de junho eu peguei uma Covid. E eu me lembro daquele dia que eu parecia que estava um pé no território da morte e um pé no território da vida. Eu falei assim: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se a história da minha vida terminou e é teu propósito que eu desça para o descanso, aqui está esse servo teu para se submeter. Mas antes eu fiz uma oração pedindo perdão por todos os meus pecados. Falei: Senhor, eu não acho que eu estou pronto, mas tu conheces o meu coração, tu conheces a minha luta. Irmãos, que direito a gente tem de conhecer uma pessoa por 1 ano, 2 anos e julgar a pessoa, quando Deus vai julgar a pessoa do nascimento até a morte? Esse é o julgamento que vai salvar as pessoas. Por isso Deus diz assim: não julgueis. Não julgueis, porque o julgamento de Deus vai ser do dia que eu nasci até hoje. Eu posso ter deficiências na minha vida, que eu venho lutando a vida inteira. Deus está vendo a minha luta, a minha vitória, que ao você me conhecer, acha que é uma deficiência pecaminosa que eu não vou vencer. Mas Deus sabe o quanto eu já venci. E Ele, pela misericórdia dEle, vai me declarar justo aos olhos do Pai. Ninguém pode julgar ninguém. Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é você? Quem sou eu? Esses homens ricos aí, Steve Jobs, milionário, estava no leito de morte. Aí ele dizia: eu dou tudo para se alguém pudesse morrer no meu lugar. Faria qualquer coisa para ter uma vida. O que é essa vida? Um sopro. Um sopro. A vida humana só faz sentido se for cheia do Espírito de Deus. E o gol da nossa vida deve ser buscar essa bênção. Se Deus pôde preservar Moshe com algum propósito de uma maneira tão misteriosa, como Deus não pode preservar você? Não interessa quem quer tomar vacina, quem não quer, cada um que decide o que quer tomar. Deus está no controle das coisas. Ele vai cuidar dos vacinados e não vacinados, desde que eles estejam com a vida nas mãos de Deus. Satanás vem destruindo o povo de Deus. Contendas, conflitos, brigas. Faz isso, faz aquilo. E Jesus disse aos discípulos: não saiam de Jerusalém, mas se unam em jejum e oração. Eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. E o mundo foi evangelizado naquela época. O mundo foi evangelizado.
Meus queridos, eu estou cansado dessa vida adventista. Se eu continuar assim, eu vou perder a minha salvação. E todo dia eu oro a Deus pedindo que me dê um coração novo. Todo dia eu oro a Deus pedindo que me dê uma nova vida. Que Ele me batize com esse Santo Espírito. Que eu possa me entregar o meu coração e que Deus tome conta. E eu faço o meu apelo para você essa noite. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Eu sei que não é fácil entregar tudo, mas Deus está pedindo essa semana para você entregar tudo. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo na palavra dEle, que é a revelação dEle. A fé vem pela palavra de Deus. Deixe que a graça lhe alcance. Deixe que o Espírito opere no seu coração. Deixe que a natureza espiritual batalhe contra a carnal na sua alma. Renda-se. Humilhe-se, submeta-se, porque a palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros, os fracos serão os grandes, os derrotados serão exaltados. É interessante que Mateus 25, lá no fim do capítulo, diz que no dia do acerto de contas, vai estar os dois grupos. E esse grupo vai dizer: eu fiz, ajudei os pobres, expeli demônios. E o outro grupo também fala a mesma coisa. Não podia ser um grupo só? Porque esse grupo aqui vai dizer: em teu nome eu expeli demônios, eu fiz isso, Senhor, e tal. E os que estão na direita, Deus vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai. Os que estão na esquerda, diz: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas eles fizeram as mesmas obras. Vai lá em Mateus 25, no final do capítulo, você vai ver que a turma da esquerda e a turma da direita fizeram as mesmas obras, e fizeram em nome de Jesus. Porque Jesus disse para uns: eu não conheço, e para outros Ele disse: vinde benditos meu Pai. Porque esse pessoal que estava do lado direito, eles fizeram o que eles fizeram, dirigidos e guiados pela natureza espiritual. E aqueles que fizeram da esquerda, fizeram guiados pela natureza carnal. A partir de amanhã a gente vai começar a estudar a respeito dessas duas naturezas. E essas naturezas é o segredo da vitória. Nesse momento eu vou dar para você 2 minutos. Para você baixar sua cabeça aí no banco onde você está. E você abrir o teu coração para Deus. Mas não seja fariseu nessa oração. Porque se você não for autêntico com Deus nessa oração, você vai fazer essa oração para a sua própria maldição. Essa oração que você vai falar em silencioso com Deus, você tem que abrir o teu coração a Deus. E se você está no pecado há muito tempo, se você está estressado do pecado, se você sabe que está sendo derrotado, abre o teu coração a Deus agora. Eis que eu estou à porta e bato. Abra agora. Não minta para Deus. Deixe que o Espírito dele entre no seu coração agora. E ele convença você do seu pecado, da sua debilidade, da sua fraqueza. E depois de 2 minutos eu vou fazer uma oração terminando o culto dessa noite. Vamos baixar a nossa cabeça e falar com o nosso Pai Celestial. Querido Deus, onipotente Pai que estás nos céus, louvado, bendito e glorificado seja o teu nome. Senhor, nessa noite, nós nos achegamos diante do teu trono de graça com o nosso coração aberto, clamando pela graça que emana do Calvário, pedindo que teu Santo Espírito seja derramado copiosamente em nossa vida essa noite. Senhor, nós temos vivido essa vida cheia de regras e rotinas, mas sem esse amor puro e genuíno agape que vem de Deus.
Senhor, nós precisamos desesperadamente dessa relação contigo, de sentir o teu amor, de sentir a tua bênção, de sentir a tua paz. Ó Senhor Deus, nós precisamos de um coração novo, nós precisamos de um espírito novo, nós precisamos render a nossa alma completamente a Ti, para que esse poder espiritual possa tomar conta da nossa vida. Nessa noite Tu ouviste o clamor dos Teus filhos aqui nesse santuário. Pessoas que estão com seu coração pesado, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão carentes da Tua graça, da Tua paz. Senhor, visita cada coração aqui essa noite. Enche esses corações com a Tua presença, que eles possam sentir essa graça suave, benfazeja, que vem ao nosso coração através do Teu Santo Espírito, para que a gente possa voltar para os nossos lares na certeza de que há esperança para nós, de que o Espírito Santo de Deus pode nos transformar, nos purificar, nos santificar e finalmente nos levar para morar contigo. Senhor, muito obrigado pela mensagem dessa noite. Muito obrigado por tantas coisas que tem feito por nós. E agora eu termino a mensagem dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor.